Socorro, eu tenho um adolescente. Eu, Valéria Macedo e Daniela Rocco, vamos conversar hoje sobre eu tenho um adolescente. Oi, Dani. Oi, Vá. Oi, todo mundo que está aqui com a gente assistindo esse tema tão importante que deixa nós, mães e pais, com o cabelo em pé muitas vezes, porque a gente não sabe como agir com tudo isso que acontece dentro de casa, com tudo isso que acontece dentro do adolescente e dentro da gente também. Porque não é só com eles, é com a gente também, né, Vá? Com certeza. Muitos pais nos procuram para dizer: puxa, meu filho entrou na adolescência, eu estou perdida, eu não sei o que fazer, ele está me enfrentando, ele está brigando comigo, ele não me escuta, ele não sai do quarto. Eu não sei o que fazer. O que fazer, Dani? E o socorro vem nessa hora, porque por mais que a gente tente fazer diferente, por mais que a gente tente várias. Eu brinco que para a gente criar filhos é tentativas, acertos e erros o tempo todo. E aí, a hora que esses pais chegam pedindo socorro, é porque já jogaram todas as fichas e, de fato, não sabem mais o que fazer. Quantas vezes nós vivemos isso dentro de casa também, e aí a gente recorre a recursos que a gente acaba tendo para poder lidar com essas situações que não são fáceis de lidar mesmo. Os adolescentes têm padrões de comportamentos muito importantes e muitas vezes o socorro que a gente está pedindo são o socorro que essas crianças precisam ter também. Muitas vezes esses padrões de comportamento nada mais são do que pedidos de socorro desse adolescente, né, Vá? E sabe o que acontece, Dan? Eu costumo dizer para os pais, e é um tema muito recorrente que eu falo com eles, é assim: não se esqueçam que vocês já foram adolescentes um dia. Lembrem-se dos seus adolescentes, de você adolescente, não dos seus, né? De você adolescente. Porque muitas vezes a gente esquece o que a gente foi, o que a gente fez, o que a gente. E muitas vezes a gente cobra dos nossos filhos coisas que nem a gente tinha capacidade de fazer, ou então de entender. Né? A gente tem que entender que os nossos filhos são uma melhor versão nossa, com certeza. E às vezes tem pais que falam assim: mas se eu não fazia isso, eu era um amor, eu era um adolescente super bonzinho. A gente não quer dizer que por ser um adolescente super bonzinho, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ao contrário, ao contrário. E é muito importante a gente poder entender que esses adolescentes estão vivendo transformações muito importantes e que é difícil demais para eles lidarem com tudo isso. Então, muitas vezes, esses enfrentamentos ou esses fechamentos, que é muito comum os adolescentes, especialmente hoje em dia com redes sociais, a forma de fugir ou a forma de tentar se entender é ir para a rede social. E aí essa relação dentro de casa se torna muito difícil, essa relação dentro do colégio, dentro da escola se torna muito difícil, porque esse aparelhinho que vos fala, que é o celular e que é o computador, que são as redes sociais e os jogos eletrônicos, são válvulas de escapes dos adolescentes. Só que nós, como pais, nós, como adultos, fala, você deu uma respirada aí que você ia falar alguma coisa. É que não é só dos adolescentes, né, Dani? Não? Eu vejo muitos pais que não saem do computador, não saem do celular, não olham para os filhos, não olham para o que eles estão vivendo e culpam os filhos por tudo que eles estão passando e vivendo, né, Dan? Mas você não tenha dúvida. Sexta-feira eu estava almoçando com a Luísa e na mesa ao lado tinha uma mãe com uma menina de 7 anos. Eu sei a idade porque depois a menininha veio conversar com a gente na mesa. A mãe não saiu do celular. E essa menina pedia para a mãe, falava: mãe, olha, você sabe, começou a desenhar, porque eu e a Luísa a gente estava brincando de desenhar. E ela começou a desenhar e ela falava: mãe, olha. E essa mãe não saiu do celular na hora do almoço, no restaurante. E a menina se sentindo sozinha. Então, é sim verdade que muitas vezes os nossos padrões de comportamentos os filhos repetem e aí são espelhos para a gente. E aí nos irritam e nos tiram do sério porque, de verdade, somos nós que estamos fazendo também. Isso é fato. E Só que é mais fácil eu olhar o que o outro está fazendo do que eu também olhar para mim, né? É exatamente, porque é muito difícil você reconhecer
e se olhar e poder entender que está saindo de mim como referência desse adolescente. Então, o socorro muitas vezes vem porque a gente precisa mudar aqui para poder reverberar fora. Só que esse adolescente precisa ser visto. Esse adolescente precisa ser escutado. Esse adolescente precisa se sentir pertencente. Então, por isso que a gente vem, mais uma vez, contar sobre o curso Caminhos, que é um curso de autoconhecimento para adolescentes entre 12 e 18 anos, porque essa fase, eu acho que é o auge da transição, que duram aí 6, 7 anos, e que é uma fase de profundos questionamentos, é uma fase de lugares muito difíceis de lidar para o adolescente, porque o adolescente, em alguns momentos, ou em muitos momentos, não se sente, não se reconhece nos grupos, não se reconhece dentro do próprio clã, que é dentro da própria casa, por conta de olhares diferentes, por conta de começar a questionar posicionamentos, falas, olhares e ações de dentro de casa, que é um comportamento que é inerente dessa idade, porque é uma fase de reconhecimento, porque é uma fase de poder questionar o que está acontecendo, porque ele começa a sair de dentro do ovo, né? Começa a bicar para poder ir para a fase adulta e poder seguir em frente. E graças a Deus que é uma fase de questionamento, né, Dan? Só que para os pais é uma fase muito difícil, porque de repente é uma criancinha onde os pais conseguem, e é uma fase importante porque é de proteção dos pais, e esse adolescente começa a sair de dentro do ovo, e dentro de casa começam os conflitos, né, Vá? Começam a descobrir a sexualidade, começam a descobrir a paquera, começam a descobrir drogas, começam a descobrir bebida, começam a descobrir sair de casa fora da barra da saia do pai e da mãe. Então, mentiras. Vão para a festa sozinhos, mentem. Então, assim, eles estão experimentando tudo pela primeira vez, né? Então, para os pais é complicado, só que para eles também é. Muito complicado. Eles também não sabem lidar com tudo isso. Por isso que é um pedido de socorro deles também. Sim. Porque é uma forma deles começarem a mostrar pai, mãe, ou tio e tia, ou padrinho, madrinha, avô e vó, seja quem for que esteja perto desse adolescente, também é um pedido de socorro deles. Só Sim. que nós não interpretamos, a gente não consegue conceber o fato desse adolescente estar diferente. E aí começam os conflitos diretos. Você não me obedece, quem manda aqui sou eu, e o adolescente se afasta ou se fecha cada vez mais, ou enfrenta. E aí vira aquele forró dentro de casa que você não consegue ter armas e ferramentas para lidar com tudo isso, né, Vá? Ou então, Dan, os pais que têm tanto medo de perder os filhos que se tornam amiguinhos dos filhos, né? E trocam confidências e experiências e se colocam num lugar, muitas vezes, de amigo. E tem muitos pais que os filhos têm que cuidar. Então, tem filho que cuida dessa mãe e desse pai, né? Muitos. E aí se torna mais pesada essa fase. Porque esse filho sai do lugar de filho, de descoberta, de transição, para um lugar, ele adultece muito rápido, vai para um lugar que não é dele, substituindo ou um pai ou uma mãe dele, ou substituindo os pais dos pais. Que aí se torna mais maturidade para isso. Sem maturidade nenhuma, e tendo uma responsabilidade que não é dele para essa fase. E tendo uma responsabilidade que ele tem que adquirir sem ter vivência nenhuma. Sim. Então, é pesado demais para esse adolescente viver o que naturalmente já vai viver pela transição de idade, pela transição de transformações físicas, bioquímicas que estão acontecendo no corpo desse adolescente, mais do que ele vive dentro de casa. Sim. Então, a gente sempre tem que olhar para os dois lados, porque também tem os pais vivendo essas transformações e não conseguindo entender o que está acontecendo, né? E a questão ainda, né, Dan, que eu vejo, é que tem muitos adolescentes que começam a se fechar e vivem situações muito difíceis na vida deles, né? Então, não contam, mas sofrem coisas na escola,
mesmo dentro da família, mesmo com primos, com tios, vivem em contexto familiar, às vezes, situações complicadas e complexas, muitas vezes, e não se abrem. E tem medo e não contam, né? E uma terceira pessoa, um terceiro grupo entrando nesse lugar, muitas vezes eles conseguem se colocar, eles conseguem falar, eles conseguem se expor de uma forma diferente do adulto. Porque às vezes a gente espera que o adolescente sente e conte de forma elaborada tudo que ele está vivendo, tudo que ele está sentindo. Não, não é assim. Ele às vezes não sabe nem nomear aquilo que ele está sentindo. E nessa fase não vai acontecer do adolescente, por livre e espontânea vontade, sentar, chamar os pais. É um movimento que não vai acontecer e que muitos pais esperam que aconteça. Do sentido de estou aqui, me procure quando quiser ou quando puder. É antinatural o adolescente chamar esses pais para uma conversa. Não vai acontecer esse movimento. O movimento mais normal e mais comum de acontecer é ele se fechar para ele poder entender o que é que eu estou vivendo. E ele não vai conseguir entender porque ele não tem vivência para poder elaborar o que ele está vivendo. E aí ele se fecha e fica se questionando e sofrendo sozinho. E daí ele vai para jogos, para vícios, para Experimentações, né? Ou vai sair de casa, ou vai para festas, ou vive na casa dos outros. Se corta, se machuca, porque a dor fora é infinitas vezes menor do que a dor que está vivendo dentro. Sim. Então, esses são pedidos de socorro que a gente precisa estar atento. A gente precisa estar de olho nesse adolescente para poder ajudá-los. Para a gente poder entender que a gente não tem todos os recursos dentro de casa para poder tirar esse filho desse lugar, para poder olhar para esse filho, para poder ouvir o que é que ele tem para contar. Porque para nós também é difícil a gente conseguir ouvir o que esse filho tem para dizer, porque dói em nós, porque a gente tem uma culpa. Os pais vivem culpas de ouvir que o filho está sofrendo. Onde eu errei, o que é que eu fiz de errado, né? Sim. Então, muitas vezes, esse papo não acontece porque até de uma forma inconsciente a gente não quer saber. Né? Sim, sim. E os pais também têm dificuldade, Dani, com o próprio adolescente dele. Porque, assim, muitas vezes se fala, vai trabalhar criança interior, vai olhar para a sua criança interior. E nunca fala, vai olhar para o seu adolescente interior. Exatamente. Né? Então, eu convido também aos pais a olharem para o seu adolescente interior para entender um pouquinho esse adolescente que está fora, que faz parte, que é uma centelha divina do seu adolescente interior. Então, as dores que ele sente também tem a ver, tem um fiozinho que liga as dores que você sentiu e sente. Pode ser que você manifeste de forma diferente. Isso que eu ia dizer. Pode ser que a minha dor tenha sido a dor do abandono, de fato, eu não tive um pai, por exemplo, e esse adolescente tem pai e mãe dentro de casa e também sente a dor do abandono. Por quê? Porque ele não consegue sentir-se incluído nesse sistema. A dor é o mesmo em ambientes diferentes. Então, muito possivelmente, praticamente certeza de que a dor do seu adolescente, do teu filho adolescente ou do adolescente que você está perto, muito possivelmente seja a mesma dor que você viveu na sua adolescência ou na sua infância, em momentos diferentes. Muitas vezes se repete, né, Vá? Muitas vezes o que eu vivi, o meu filho também está vivendo, e essa dor para mim é insuportável, porque eu sei do que se trata. E muitas vezes é a mesma dor, é o mesmo padrão de comportamento em ambientes diferentes. E muitas vezes a gente não tem, a gente não consegue identificar isso no filho. Ou se identifica, isso é uma coisa que imediatamente causa rejeição, porque eu não quero enxergar. Não é possível que meu filho esteja vivendo o que eu vivi. Dói demais em mim poder enxergar, né? É por isso que é importante pedir ajuda e olhar de uma forma de ter um olhar diferenciado sobre isso, né? Sim. Por isso que muitas vezes a gente tem que pedir ajuda, porque às vezes a gente não está nem cicatrizado com as nossas dores internas, com a nossa infância, com o nosso passado.
Então, como nós não temos isso de uma forma... E ninguém tem isso 100% resolvido, De né? jeito nenhum. Eu brinco, eu falo, meu Deus, até onde vai isso? Eu faço há tantos anos, tanta coisa, eu falo, meu Deus, a hora que eu penso que vai, vai, daí não vai, não volta, daí vai de novo. Então, assim, um olhar de um terceiro, a gente consegue ajudar de uma forma diferente, não porque o pai e a mãe não são capazes de resolver, é porque eles têm que lidar tanto com a dor deles quanto a dor dos filhos. Tudo que a gente quer nessa vida é que nossos filhos sejam felizes. Sem dúvida. É a única Tudo. coisa que a gente Eu vou quer. até repetir essa frase, porque essa frase é muito sonora para os pais. Tudo o que a gente quer na vida é que os filhos sejam felizes. Então, é muito importante a gente conseguir dar estofo e dar ferramentas e dar um caminho diferente se dentro de casa não tem tido o resultado esperado, se dentro de casa não tem tido o resultado que você gostaria que fosse. Existe o curso Caminhos. Não que o curso Caminhos venha para a sua vida para solucionar todos os seus problemas, mas que vai facilitar demais esse trilhar desse adolescente, eu não tenho a menor dúvida. Que vai facilitar demais o convívio dentro da família. A gente preza muito por família, a gente preza muito por harmonia entre os elementos do clã. Coisa melhor que existe na vida é uma harmonia dentro de casa. Então, o curso Caminhos vem para esse adolescente poder se colocar, para esse adolescente poder se olhar, para esse adolescente conseguir sentir que ele pertence a esse clã. E, de fato, ele pertence, mas por conta de tudo o que ele possa estar vivendo, é difícil demais para ele lidar. E uma vez que ele ganha consciência do comportamento dele, uma vez que ele ganha consciência do que ele está sentindo, como ele tem agido, muda a dinâmica de dentro de casa, né, Vá? E sabe uma coisa que eu queria dizer, que eu queria deixar muito claro para os pais que estão nos ouvindo nesse momento isso não quer dizer que você não é uma boa mãe. Ao contrário. Isso não quer dizer que você não é um bom pai. Ao contrário. Né? Isso só quer dizer que muitas vezes a gente se perde. A gente se perde porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta da nossa vida, a gente tem que dar conta do nosso trabalho, a gente tem que dar conta de tudo. E às vezes a gente se perde no meio desse caminho e tá tudo bem, e tá tudo bem a gente também se perder. O que não tá tudo bem é eu enxergar isso e não fazer nada. Exatamente. Então, assim, mas tá tudo bem a gente se perder de vez em quando. Mesmo quando a gente não tá perdido, às vezes a gente tem dificuldade. Então, assim, Exatamente. nós estamos aqui para poder te ajudar da mesma forma que um funcionário te ajuda na tua empresa, te ajuda na sua casa, né, um ajudante que está lá para te ajudar, nós também, com a nossa especialidade, com a nossa formação, estamos aqui para te ajudar. Exatamente. E pedir socorro quer dizer sim que você é um bom pai e uma boa mãe. Pedir socorro quer dizer sim que você quer cada vez dar mais e melhor para o teu filho. Então, pedir socorro é mais uma qualidade como pai e mãe que você tem. E eu e a Valéria, com toda a nossa expertise, com toda a nossa experiência, estamos aqui para aplicar um curso seríssimo, um curso profundo, um curso onde duas mães vão aplicar, porque a gente sabe exatamente o que é cuidar de um filho, a gente sabe exatamente o que é o amor de um pai e de uma mãe e o quanto a gente almeja profundamente a felicidade dos nossos filhos. Então fica o nosso convite para você vir pesquisar a respeito do Caminhos, para você saber mais a respeito desse curso. Eu e a Valéria, a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida que você tenha. Nos ligue, mande o WhatsApp, a gente está aqui para poder ajudar não só você, não só a sua família, mas especialmente seu filho, né, Vá? Com certeza, a gente quer chegar num lugar onde a gente quer atingir muitos adolescentes, muitos pais, porque a gente sabe que a gente pode te ajudar. A gente sabe do poder da família. Só a família vai transformar o mundo. Só o Com amor certeza. vai transformar o mundo. Nossa, eu estou toda arrepiada. Então, a gente está aqui à disposição de vocês, para o que vocês quiserem saber ou nos perguntar, a gente está aqui à disposição, né, Vá? Com certeza, Dan.
Então, a gente se vê em breve, a gente vai colocar vários vídeos a respeito de questões de adolescentes. Aliás, se você tiver uma questão, se você tiver uma dúvida, se quiser sugerir um tema, vai ser muito bem-vindo, porque nos ajuda a fazer esses conteúdos para adolescentes. Com certeza. Um beijo para você que assistiu a gente, um beijo para você, Vá, obrigada por mais um vídeo. E contem com a gente, nós estamos aqui. Beijo. Tchau.